Eu achei que ele só tinha medo de ficar longe de mim, mas quando vi esse vídeo, percebi que era medo de voltar pra lá. Nenhuma mãe devia precisar ver algo assim. A gente confiava nela. Era quase da família. Agora eu nem sei como olhar pra minha filha sem sentir culpa. Eu achava que o instinto de mãe era exagero. Hoje sei que era o único grito tentando me avisar. Tudo começou há pouco mais de um mês. A vizinha, a tia Nádia, cuidava de 5 crianças no quintal. O portão era colorido, o chão coberto de tapete de Eva, e ela sempre dizia que fazia por amor. Eu a conhecia há anos. Emprestei panela, troquei plantinhas, confidenciei desabafos de madrugada. Quando voltei a trabalhar, deixar o meu filho lá parecia a decisão mais segura. Nos primeiros dias, ele voltava alegre, com desenhos e cheirinho de lanche, mas algo mudou rápido. O sorriso começou a sumir, e a alegria virou um olhar distante, como se ele tivesse visto algo que não devia. Eu perguntava, e ele só dizia: "Não quero ir hoje." Achei que fosse manha, cansaço, adaptação. Até que um dia, ele acordou antes do despertador e ficou sentado, calado, olhando para a porta. Tentei brincar, cantar a musiquinha que ele amava. Nada. Naquela semana, vieram os pequenos sinais que a gente tenta ignorar. O medo da campainha, os pesadelos, o jeito como ele escondia o brinquedo preferido na mochila, como se não quisesse que ninguém pegasse. A tia Nádia mandava fotos, dizia que ele era quietinho, mas obediente. Em uma delas, vi a mão dela segurando algo no canto da imagem. Não conseguia entender o que era. Pensei que era um reflexo, um brinquedo, qualquer coisa. Só que o mal-estar ficou. Na sexta, encontrei outra mãe da creche no mercado. Ela também parecia cansada, nervosa, e me contou que a filha andava chorando antes de dormir. A gente riu para disfarçar, mas deu para sentir o medo atrás do sorriso. No fim de semana, algo dentro de mim gritou. Não era raiva, nem desconfiança, era um tipo de alerta que não cala. Procurei uma câmera antiga que eu tinha guardado, uma daquelas simples, e escondi na sala. Disse para mim mesma que era bobagem, que eu só queria ter paz. Durante 2 dias, vi o vídeo com o coração apertado, achando que ia me envergonhar por duvidar. No primeiro dia, tudo parecia normal. As crianças brincavam, riam, e ela servia suco. Mas no segundo, o corpo dele mudou. A postura, o jeito de andar, o olhar fixo no chão. E a voz dela, aquela voz doce que eu sempre ouvia no portão, soou diferente. Fria, mandona, como se falasse com um inimigo. Não houve gritos, houve silêncio. Um silêncio que parecia pesar sobre o vídeo inteiro. Pausei, voltei, respirei fundo. E foi ali, entre um quadro e outro, que entendi. O medo dele não era da separação, era de estar ali. Fechei o notebook, sentei no chão e fiquei olhando para o corredor escuro da minha casa. A culpa veio primeiro, depois a raiva. Mas o que ficou mesmo foi o som. O som que ele fazia quando tentava não chorar. Eu achei que o instinto de mãe servia só para proteger. Agora sei. Às vezes, ele é o último aviso antes que tudo desabe. Na manhã seguinte, eu não sabia o que fazer com o que tinha visto. Era como acordar de um pesadelo e descobrir que ele continuava de olhos abertos. O sol entrava pela janela, mas parecia frio. Eu olhava para o meu filho tomando café e imaginava o que se passava na cabeça dele. Se ele lembrava, se ele fingia não lembrar, se ele só queria esquecer. Ele olhou para mim e perguntou se eu ia trabalhar. Respondi que sim, e ele só disse: "Então me busca cedo." Foi nesse momento que percebi o peso daquela frase. Me busca cedo. Não era pedido, era aviso. Era medo disfarçado de rotina. Saí de casa com o coração esmagado. No portão da vizinha, o som de risadas e musiquinhas infantis preenchia o ar, como se tudo fosse normal. Ela acenou para mim com aquele sorriso de sempre. O mesmo sorriso que aparecia nas fotos que eu agora mal conseguia olhar. Por um segundo, achei que talvez eu tivesse enlouquecido. Que o vídeo fosse um erro, um reflexo, um mal-entendido.
É mais fácil duvidar da própria dor do que encarar a maldade dos outros. Mas quando cheguei no trabalho, as mãos começaram a tremer. Abri o notebook escondido, no banheiro, e vi de novo o mesmo trecho. As crianças brincando, a sombra passando, o corpo dele encolhendo, e aquele psiu frio, cortante, que calava até o som dos brinquedos. Parei o vídeo, encostei a testa na parede fria e chorei sem fazer barulho. No caminho de volta para casa, tudo parecia mais lento. As pessoas, os carros, o vento. Cada detalhe me lembrava que o mundo seguia igual, menos o meu. Peguei meu filho mais cedo. Quando ele me viu, correu para mim como quem foge de um incêndio. Abraçou minhas pernas e não quis soltar. Naquele abraço, eu entendi tudo o que o vídeo não mostrou. O medo, a desconfiança, a solidão de uma criança que esperou a mãe voltar para acabar com o pesadelo. Em casa, ele não quis brincar. Ficou no sofá, com os olhos presos no nada. Perguntei se queria ver desenho. Ele disse que não. Perguntei se estava com fome. Ele disse que não. E depois de um tempo em silêncio, murmurou: "Mãe, se eu contar, ela vai brigar?" Eu congelei. Não sabia o que dizer. Ele abaixou o olhar e completou: "Ela disse que se eu contasse, você ia ficar triste comigo." Foi como se o chão desaparecesse. Ela não só o machucou, ela o fez acreditar que a culpa era dele. A maldade mais cruel é a que confunde amor com medo. Naquela noite, eu sentei na beira da cama dele até ele dormir e prometi para mim mesma que não ia deixar isso passar. Mas como? Quem acreditaria? Quem acreditaria numa mãe contra uma mulher que cuidava de metade das crianças da rua? A tia Nádia era querida, elogiada, fazia bolo nos aniversários, ajudava nas campanhas da escola. E eu? Eu era só uma mãe cansada, sem marido, com olheiras e culpa. Ainda assim, decidi agir. Passei horas revendo o vídeo, anotando o horário, o enquadramento, o momento exato em que a sombra aparece. Peguei o contato da outra mãe, aquela que eu tinha encontrado no mercado, e mandei mensagem. "Podemos conversar? Preciso te mostrar uma coisa." Ela respondeu rápido: "Claro, amanhã depois do almoço?" Esperei o dia amanhecer com o coração batendo fora de compasso. No dia seguinte, ela chegou aqui com o mesmo olhar que eu já tinha visto no espelho. Sem palavras, só medo. Coloquei o notebook na mesa, abri o vídeo e dei play. Durante alguns segundos, nenhuma das duas respirou. Quando a sombra apareceu, ela levou a mão à boca. Quando o som seco ecoou, ela olhou para mim com os olhos marejados. Quando o psiu soou, ela começou a chorar. "É a minha filha", ela sussurrou. Ela também estava ali. Ficamos em silêncio por minutos. O ar parecia denso, como se a própria casa tivesse ouvido demais. Eu fechei o notebook e ela segurou minha mão. "O que a gente faz agora?" ela perguntou. "A gente conta", respondi, sem pensar. A gente conta para quem puder ouvir. Mas as coisas não são simples quando o medo tem endereço. Antes mesmo que pudéssemos decidir o próximo passo, os rumores começaram. Alguém deve ter visto a outra mãe chorando na minha porta. Alguém deve ter comentado. Na manhã seguinte, a vizinha passou em frente à minha casa e acenou. O sorriso era o mesmo, mas os olhos sabiam. Passei o resto do dia com o estômago embrulhado, esperando uma reação, e ela veio. À noite, recebi uma mensagem no celular. "As mães estão comentando coisas feias sobre mim. Você sabe de algo?" Demorei 5 minutos para responder, e escrevi apenas: "Sei o suficiente." Depois disso, silêncio. Ela não respondeu. Mas o barulho do portão abrindo na manhã seguinte me fez entender. O jogo tinha virado. Eu não era mais a mãe que confiava. Eu era a mãe que sabia. E quem sabe demais, num bairro pequeno, vira ameaça. Nos dias seguintes, o bairro parecia o mesmo, mas nada mais era igual. As vozes das crianças no portão soavam falsas, como se imitassem alegria. A cada risada alta, meu coração batia diferente.
Eu sabia o que existia por trás daquele som. A vizinha, a tia Nádia, fingia normalidade. Cumprimentava, fazia piada, dizia que estava cansada das fofocas. Eu sorria de volta, tentando não mostrar que tremia por dentro. Mas ela sabia. Eu via nos olhos dela. Aquela calma ensaiada era o jeito mais sutil de me lembrar que ela ainda estava ali, perto, no mesmo quarteirão. Eu parei de dormir direito. Qualquer ruído no quintal me fazia levantar. Deixei o notebook na mesa, aberto, como se o vídeo precisasse respirar também. Era como ter uma ferida exposta que ninguém vê. Uma tarde, recebi uma ligação anônima. Silêncio do outro lado. E depois, uma voz baixa. Apaga esse vídeo. Não mexe com o que não entende. Desligaram. O medo voltou com força. Mas o medo, às vezes, é só a máscara da coragem prestes a nascer. Peguei o celular e liguei para a mãe que tinha visto o vídeo comigo. Disse que a gente precisava agir logo, que não dava para calar. Ela concordou, mas a voz tremia. E se ninguém acreditar? Respondi. A gente mostra. Eles vão ter que ver. No dia seguinte, fomos juntas até o conselho tutelar. Levamos o pendrive com o vídeo, os horários anotados, os nomes das crianças. A funcionária nos atendeu com expressão cansada, mas à medida que o vídeo rodava, o cansaço virou silêncio. Ela pausou na metade. Vocês têm mais disso? Tenho. Tudo o que gravei, respondi. Então não contem pra ninguém ainda. A gente vai precisar agir com cuidado. Saímos de lá com o corpo leve e pesado ao mesmo tempo. Leve por finalmente falar. Pesado porque sabíamos que a história não terminaria ali. Naquela noite, enquanto meu filho dormia, o telefone tocou de novo. Dessa vez, ninguém falou nada. Apenas o som de uma respiração. Longa, controlada, como quem quer que eu ouça. Desliguei, tranquei todas as portas e sentei no chão. No dia seguinte, o portão da creche estava fechado. Nenhum som de criança. Nenhum brinquedo espalhado. Um silêncio estranho tomou conta da rua. As mães começaram a se reunir em pequenos grupos, cochichando. Algumas me olhavam com pena, outras com raiva. No mesmo dia, o grupo de mensagens do bairro explodiu com comentários. Mentira. Inveja. Essa mulher quer aparecer. Descobri que ser a mãe que fala é pior do que ser a mãe que chora, porque quem fala ameaça o conforto dos outros. Mas mesmo assim, eu continuei. O vídeo estava nas mãos certas agora. E eu só queria uma coisa: que ele nunca mais tivesse medo de brincar. 2 dias depois, a polícia apareceu na rua. Levaram equipamentos, recolheram computadores, falaram com vizinhos. Ninguém olhava para mim. Aquela rua que antes parecia lar, agora parecia tribunal. Quando a vi sendo levada, a tia Nádia não chorou. Olhou para mim por cima do ombro, séria, e disse: Eu avisei que você não devia ter mexido nisso. Aquela frase ficou na minha cabeça por noites. Não porque era ameaça, mas porque era confissão. Quem diz você não devia ter visto, é porque sabe o que fez. Depois, vieram as entrevistas, as versões, as desculpas. Algumas mães pediram perdão, outras se afastaram. Mas eu não queria nem uma coisa nem outra. Queria paz. Meu filho demorou para voltar a dormir tranquilo. Às vezes acorda e me chama só para ter certeza de que eu tô ali. E eu sempre tô. Porque agora eu aprendi o que é o verdadeiro instinto. Não é medo. É amor com olhos abertos. Hoje, quando passo em frente àquela casa, o portão ainda está lá, descascado, silencioso. O chão sem as cores do Eva. O vento passando pelas frestas. E cada vez que ouço risadas de criança na rua, eu fecho os olhos e agradeço. Porque dessa vez, o som é verdadeiro. Quando tudo veio à tona, o bairro parou por alguns dias. As mães deixaram de se falar nos portões. As crianças, que antes corriam em bandos, agora andavam coladas às pernas das mães. A casa da tia Nádia ficou vazia, mas o ar ainda parecia contaminado. Durante semanas, o caso virou assunto em todo lugar. Padaria,
grupo de mensagens, redes sociais. E cada vez que o nome dela era mencionado, o meu vinha junto. Foi aquela mãe que filmou. Aquela que destruiu o ganha-pão da vizinha. Aquela que inventou coisa demais. Ninguém queria saber do vídeo. Queriam uma história que confortasse. E a verdade nunca é confortável. Eu passei a sair de casa com o capuz no rosto, tentando evitar olhares. As pessoas fingiam não me ver, mas olhavam pelo reflexo das vitrines. O som das conversas mudava quando eu passava. E eu aprendi que o silêncio também pode ser um tipo de apedrejamento. A polícia fez o que pôde. O processo se arrastava, e cada audiência reabria feridas. Ela negava tudo. Dizia que as imagens eram editadas, que eu queria difamar. Mesmo com as provas, o sistema parecia lento, cansado, sem pressa de fazer justiça. E enquanto isso, eu lidava com a parte que ninguém vê, o meu filho. Ele acordava de madrugada, chamando meu nome. Tinha medo de escuro, de barulho, de campainha. Durante meses, dormiu com a luz acesa. E cada vez que eu apagava, ele dizia: "Mãe, deixa a luz ficar." No escuro, as vozes voltam. Eu fingia calma. Dizia que as vozes eram só o vento. Mas o que eu sentia era a culpa falando dentro de mim. A culpa de não ter visto antes, de ter acreditado demais, de ter deixado o amor virar descuido. Um dia, recebi uma carta anônima, sem assinatura, sem remetente. Só uma folha branca e uma frase no meio. "Você salvou mais do que imagina." Guardei a carta na gaveta. Naquela noite, dormi melhor. Foi a primeira vez em meses que o silêncio da casa não pareceu ameaça. Mas a paz durou pouco. Uma jornalista local me procurou. Queria fazer uma matéria sobre o caso. Disse que seria importante para outras mães. Eu recusei. Não queria ver meu rosto ligado ao horror. Ela insistiu, falou em ajudar, em dar voz. Acabei cedendo. Gravamos a entrevista num parque, de manhã cedo. O ar cheirava a grama molhada e eu tremia mesmo sob o sol. Contei o básico. A suspeita, a câmera, o vídeo, a denúncia. Mas quando ela desligou o microfone, perguntou algo que me desarmou. Se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo? Pensei por alguns segundos e respondi: faria, mas tentaria ouvir o instinto antes das provas. A gente não precisa de câmera para perceber quando algo está errado. A entrevista foi ao ar e por alguns dias as mensagens mudaram de tom. Mães desconhecidas começaram a me escrever: "Obrigada por falar. Você me fez prestar atenção." Eu também senti algo estranho e agora entendo por quê. Foi a primeira vez que senti que a dor tinha virado utilidade. Mas junto veio o medo, o de ser lembrada para sempre pela tragédia. A internet não esquece, e cada nova notícia reacendia os comentários. Chamavam de caso da creche da vizinha, como se fosse só isso. Mas para mim, era o caso da vida do meu filho. Eu tentei voltar ao trabalho. Não consegui. As horas pareciam longas demais, e cada risada infantil me fazia reviver o som do vídeo. Comecei a fazer terapia. Aprendi a respirar devagar, a entender que a culpa não é sinônimo de amor. Mas às vezes, ainda me pego revendo as mensagens antigas no celular. As fotos que ela mandava, os "olha como ele tá feliz." Cada uma parece uma mentira impressa. Hoje, o processo ainda não acabou. Mas eu não espero mais um final justo. Espero apenas seguir e proteger o que me resta de paz. Quando me perguntam como eu tive coragem, eu digo a verdade. Não foi coragem. Foi desespero. E o desespero, quando tem rosto de filho, vira força. Eu contei essa história não para reviver a dor, mas para lembrar que o perigo nem sempre vem de longe. Às vezes, ele mora do outro lado do muro. Os meses seguintes foram como reaprender a respirar. A casa parecia diferente. O som dos talheres, o barulho do vento na janela, até o cheiro do sabão de coco. Tudo me lembrava que o pior já tinha passado, mas o corpo ainda não sabia acreditar nisso. Meu filho começou a sorrir de novo.
aos poucos. Primeiro, quando o gato pulou no colo dele. Depois, quando fiz panqueca e ele pediu mais. E um dia, enquanto eu lavava a louça, ouvi ele cantar baixinho a musiquinha que antes tinha medo de ouvir. Foi ali que percebi que o medo estava começando a perder espaço. Fiz questão de manter os dias simples. Nada de perguntas difíceis, nada de palavras que pesassem. Só rotina, só amor em silêncio. A terapia dele começou devagar. Brinquedos, desenhos, um terapeuta paciente que sabia ouvir o que não era dito. Às vezes eu ficava na sala de espera, segurando o café frio e rezando para ele conseguir falar. Mas quando ele saía e dizia: "Mãe, hoje eu desenhei o sol", era o suficiente para eu continuar acreditando. Enquanto isso, o mundo lá fora seguia com pressa. Outras notícias, outros casos, outras tragédias. E aos poucos, meu nome deixou de ser assunto. Foi um alívio e uma solidão ao mesmo tempo. É estranho perceber que a dor que te consumiu o mundo inteiro agora só importa para você. Uma tarde, recebi uma ligação da escola nova. A professora disse que ele tinha se oferecido para ler uma história para a turma. Chorei no carro, parada no semáforo, com o som do trânsito misturado ao riso das crianças no recreio. Era uma cena comum, mas para mim parecia um milagre. Em casa, ele me mostrou o desenho que fez na escola. Um portão azul, um sol enorme e 2 pessoas de mãos dadas. Perguntei quem eram. Ele respondeu: "Eu e você. E o portão? É o da nova escola. Lá dentro é bonito." Foi a primeira vez que ouvi ele falar de um lugar com alegria sem precisar se forçar. A primeira vez que o futuro soou possível. Na terapia, aprendi que o trauma não desaparece. Ele muda de forma, aprende a caber no cotidiano. Hoje, ainda acordo algumas noites com o som do vídeo na cabeça. Mas não aperto play. Aprendi a deixar o passado quieto. O que eu precisava ver, já vi. O que eu precisava entender, já entendi. Às vezes me perguntam como se volta a confiar depois de tudo. Eu respondo que a confiança não volta igual. Ela volta desconfiada, testando o chão a cada passo. Mas volta. Porque a vida não espera a gente se curar para continuar. Um domingo, fomos ao parque. O mesmo parque onde dei a entrevista meses antes. Ele correu até o balanço, riu alto, chamou outras crianças para brincar. Sentei num banco e fiquei olhando. O vento batia no cabelo dele e por um momento consegui esquecer tudo. Não o medo, não o processo, não a vizinha. Apenas a alegria simples de vê-lo livre. Uma mulher se sentou ao meu lado. Tinha uma criança pequena nos braços. Olhou para mim e disse: "Você é a mãe do caso da creche, né?" Assenti, com receio. Ela sorriu de leve. Eu vi sua entrevista. Desde aquele dia, não deixei mais minha filha com ninguém que eu não conhecesse de verdade. Você salvou a gente sem saber. Fiquei em silêncio, olhando para o chão. Não sabia o que responder. Mas algo dentro de mim se acalmou. Porque pela primeira vez, a dor tinha servido para proteger alguém. Quando voltamos para casa, ele dormiu no carro. No rosto dele, o cansaço de quem brincou até o limite. No meu, o alívio de quem sobreviveu à própria culpa. Coloquei ele na cama, apaguei a luz e fiquei ali por um tempo, ouvindo a respiração leve. Pensei em tudo o que passou. Em quantas vezes duvidei do meu instinto. Em quantas vezes o medo quase me fez calar. Mas entendi que algumas verdades só existem quando a gente tem coragem de olhá-las. Hoje, quando escuto alguém dizer que mãe exagera, eu sorrio por dentro. Porque sei que às vezes o exagero é o que salva. O amor tem um som, e quando ele grita, a gente precisa ouvir. Às vezes, me pego voltando àquela casa só na lembrança. Não porque quero reviver, mas porque o passado ainda me observa pelas frestas. A fachada mudou de cor, o portão enferrujou e a rua parece mais silenciosa. Mas dentro de mim, aquele quintal ainda existe. Um lugar que já foi sinônimo de confiança e acabou virando fronteira entre o amor e o medo. Eu aprendi que o tempo não apaga nada. Ele só ensina a olhar sem doer tanto. Hoje,
Quando lembro da tia Nádia, não sinto mais raiva. Sinto uma estranha compaixão. Não por ela, mas por todas as máscaras que o mundo veste antes de mostrar o que é de verdade. Gente que finge cuidar para não precisar ser cuidada. Gente que machuca para se sentir poderosa. Gente que usa o amor dos outros como escudo. Demorei a entender, mas aprendi que maldade também tem voz doce. E que o perigo, às vezes, vem disfarçado de rotina. Foram meses tentando voltar a acreditar nas pessoas. Descobri que confiança não é dar o coração, é escutar o que ele tenta dizer. Aprendi que o instinto não é superstição, é o corpo avisando o que a razão não quer admitir. E que o silêncio, quando se prolonga demais, também é resposta. Meu filho pergunta pouco sobre o que aconteceu. Ele fala da nova escola, dos amigos, do cachorro que quer adotar. Mas às vezes, solta perguntas que me atravessam. Por que ela era tão brava? Por que você chorava tanto? Eu respiro fundo e digo, porque às vezes a gente demora para perceber quem realmente cuida da gente. Essas conversas são o que me fazem continuar. Não quero que ele cresça com medo do mundo. Quero que cresça sabendo reconhecer o que é seguro. Que entenda que o perigo não é sentir medo, é ignorar quando ele tenta avisar. Um dia, ele chegou da escola com um bilhete. Seu filho ajudou um colega que estava chorando. Disse para ele não ter medo, porque sempre tem alguém olhando. Eu li e chorei, porque naquele gesto simples estava tudo o que eu queria deixar para ele. A certeza de que o amor verdadeiro não cala diante do medo. Depois de tudo, percebi que minha história nunca foi sobre uma vizinha. Foi sobre ver, finalmente, aquilo que a gente passa a vida fingindo não ver. Foi sobre entender que coragem não é ausência de medo. É caminhar mesmo tremendo. Hoje, tenho vontade de falar com outras mães. Não para contar a minha dor, mas para lembrar que elas também podem ouvir o próprio instinto. Que não é exagero sentir algo diferente. Que não é fraqueza desconfiar. E que, às vezes, o primeiro passo para proteger alguém é acreditar na própria intuição. No fundo, o vídeo que eu gravei nunca foi só prova. Foi espelho. Mostrou o que eu negava, o que o amor cego tenta esconder. E, ao mesmo tempo, me deu algo que eu achei que tinha perdido. A capacidade de agir. Hoje, quando fecho os olhos, não vejo mais a cena que me destruiu. Vejo a manhã seguinte. Vejo o abraço dele. Vejo o sol entrando pela janela da cozinha, iluminando as marcas do tempo, e sinto gratidão. Gratidão por ter ouvido tarde, mas ainda há tempo. O medo, quando reconhecido, pode virar bússola. E a dor, quando aceita, deixa de ser prisão. Ela se transforma em aviso, em experiência, em força. Eu ainda não sei o que é perdão nesse tipo de história. Talvez não exista, mas sei o que é continuar. E continuar já é uma forma de vitória. Se eu pudesse falar com aquela mulher que eu era antes de tudo, diria uma só coisa. Não espere o grito para acreditar no sussurro, porque às vezes o amor verdadeiro fala baixinho, mas fala primeiro. Quando olho para trás, parece que vivi várias vidas dentro da mesma história. A mulher que acreditava em todo mundo ficou no passado. A que nasceu depois, aprendeu a observar mais, a falar menos, a confiar devagar. E principalmente, a não ignorar o primeiro sinal de desconforto que o corpo sente. Hoje, minha rotina é simples. Acordo cedo, preparo o café, ajeito o uniforme do meu filho e o levo até o portão da nova escola. Ele sempre se despede com um beijo e um "Até logo, mãe". Essas 3 palavras, "Até logo, mãe", soam como música, porque agora sei o que significa vê-lo sair de casa sem medo. Durante um tempo, eu achei que o trauma nunca fosse se dissolver, que a vida inteira seria uma lembrança em repetição, mas a dor, quando a gente enfrenta, muda de cor. Ela deixa de ser ferida e vira cicatriz, e cicatriz não dói, só lembra. Ainda há dias em que o passado me visita, às vezes no barulho do portão, às vezes no som de uma voz parecida com a dela. Mas quando isso acontece, respiro fundo e repito para mim mesma: ele está seguro, eu também.
É um mantra simples, mas tem poder. Aprendi que o medo não é o inimigo. O medo é o farol que acende quando algo está fora do lugar. O problema é quando a gente desliga a luz para não enxergar. Foi isso que quase me custou tudo. Não existe manual para ser mãe. A gente aprende errando, tentando, tropeçando na própria culpa. Mas existe algo que nenhuma mãe devia ignorar. Aquele frio na barriga que surge do nada. Não é paranoia. É instinto. E o instinto, quando insiste, está quase sempre certo. Eu pensei que minha história terminaria no dia da prisão. Mas o fim verdadeiro começou no dia em que consegui dormir sem medo. Foi uma noite comum, sem barulhos, sem lembranças. Apenas eu e ele, respirando no mesmo ritmo. O silêncio não era mais ameaça. Era paz. Hoje, às vezes, recebo mensagens de mulheres que assistiram à minha história. Elas me contam que começaram a prestar mais atenção, que mudaram rotinas, que confiaram no pressentimento. E toda vez que leio uma dessas mensagens, sinto que algo se completa, como se a dor tivesse finalmente encontrado propósito. Não é fácil expor o que te feriu. As pessoas julgam, interpretam, distorcem. Mas quem viveu sabe que calar dói mais do que contar. O silêncio pesa no corpo. A palavra liberta. Eu não conto essa história para reviver o sofrimento. Conto para que ninguém mais precise gravar para acreditar. Para que outras mães ouçam o próprio coração antes do barulho das provas. Porque às vezes, o que salva é o que a gente sente, não o que a gente vê. Um dia desses, meu filho me perguntou: "Mãe, por que você gravou aquele vídeo?" Demorei para responder. E depois de um tempo disse: "Porque eu precisava ver com os olhos o que o coração já sabia." Ele ficou em silêncio. Pensou um pouco e respondeu: "Então você viu com coragem, né?" Sorri, porque era isso. Coragem não é enfrentar o perigo. É reconhecer a verdade quando ela aparece. Hoje, vivo com menos certezas e mais calma, com mais pausas, mais escuta, menos medo. Descobri que não existe final perfeito. Existe continuidade. E a continuidade é o que mantém o amor vivo mesmo depois da dor. Se você chegou até aqui, talvez também tenha vivido algo que te calou por dentro. E se viveu, eu quero que saiba. Não precisa se envergonhar da sua dor. Ela é só a prova de que você sentiu de verdade. As noites voltaram a ter cheiro de calma. Às vezes, o vento entra pela janela e balança as cortinas, e eu lembro do tempo em que qualquer ruído me fazia levantar. Agora, fico parada, só ouvindo o som leve da casa respirando. A paz tem esse som, o daquilo que continua mesmo depois do caos. Tem dias em que acordo antes do despertador e fico observando meu filho dormir. A expressão tranquila dele é o lembrete silencioso de que tudo valeu a pena. Ele não sabe de metade do que vivi, e talvez nunca saiba, mas não precisa. Porque o amor verdadeiro também é isso, carregar o peso para que o outro possa viver leve. Aprendi que o trauma não some, ele se ajeita num canto da memória. De vez em quando ele sussurra, só para lembrar que esteve ali, mas já não comanda mais a minha vida. Hoje, quando lembro, não sinto culpa. Sinto respeito pela mulher que enfrentou o medo, pelo instinto que insistiu, pela mãe que escolheu ver. A vizinha foi condenada meses depois. A notícia apareceu rápido, um link perdido entre tantos outros. Eu não cliquei. Não porque não quisesse saber, mas porque já sabia tudo o que importava. O que eu precisava salvar não era uma prova. Era um menino que voltou a sorrir. Ninguém te prepara para ser o centro de uma história triste. A vida te joga no meio dela e espera que você aprenda a sair. E quando finalmente sai, percebe que a dor não te destruiu. Ela te lapidou. Te ensinou o que é ter voz. E voz é algo que ninguém pode tirar. Um dia, voltando do mercado, encontrei uma nova placa no portão onde tudo começou. Aluga-se. O portão estava trancado, o muro pichado, o chão coberto de folhas secas. O tempo tinha feito o que a justiça demora a fazer: apagar rastros, devolver silêncio. Fiquei parada por alguns segundos, olhando. Não com raiva, nem com saudade.
com uma estranha sensação de fim e de recomeço. Naquela noite, enquanto guardava as compras, percebi que algo mudou. O medo, que antes vivia agachado dentro de mim, tinha ido embora. O lugar que ele ocupava agora estava vazio. E vazio é o primeiro passo para a liberdade. Meu filho me chamou da sala. Mãe, vem ver. Corri achando que era algo urgente, mas era só ele mostrando um desenho. Um sol enorme, um coração no meio e 2 mãos dadas. Abaixo, ele escreveu com letras tortas: A gente venceu. Demorei para responder. Apenas sorri, porque naquele pedaço de papel havia mais verdade do que em qualquer sentença. Desde então, passei a escrever tudo o que lembrava, não para publicar, mas para não esquecer. Descobri que colocar a dor em palavras é o jeito mais bonito de libertá-la. Cada frase é uma forma de agradecer àquela versão minha que não desistiu. Hoje, quando vejo outras mães se culpando por não perceberem algo a tempo, digo o que aprendi na marra. Não existe mãe perfeita, existe mãe presente. E presença não é nunca errar, é ter coragem de tentar de novo, todos os dias. A vida não devolve o tempo perdido, mas oferece outra coisa: significado. E o significado é o que transforma o sofrimento em sabedoria. Enquanto escrevo isso, ele dorme. O relógio marca quase meia-noite. A casa está em silêncio. E pela primeira vez, esse silêncio não assusta. Acolhe. Fecho o notebook, apago a luz e fico alguns segundos parada na escuridão. Lá fora, o vento sopra como se apagasse o resto do medo que ainda insiste em ficar. Lá dentro, a certeza de que a gente sobrevive, mesmo quando acha que não vai. E se um dia alguém me perguntar o que aprendi com tudo isso, eu vou responder: que o instinto é a voz mais antiga que existe. Que o amor é a coragem disfarçada de cuidado. E que ouvir o coração pode, sim, mudar o destino. O tempo passou, mas às vezes ainda escuto o eco das risadas que um dia moraram aqui. O som vem do quintal, se mistura ao vento, e por um instante parece o mesmo de antes. Mas não é. Agora é leve, agora é limpo. A dor, quando atravessada, muda o som do mundo, e o mundo volta a falar outra língua, a da paz. Meu filho cresceu um pouco. O cabelo está mais comprido, o sorriso mais certo. Ele fala do futuro com a inocência de quem acredita que o amanhã é bom. E eu acredito junto. De vez em quando, ele me pergunta por que as pessoas mudam tanto. Respondo que talvez elas não mudem. A gente é que aprende a ver melhor. Ele pensa, faz que sim com a cabeça e segue desenhando. Gosto de observar o jeito como ele se concentra. Tem algo de sagrado em ver alguém que sobreviveu ao medo se sentir seguro outra vez. À noite, antes de dormir, costumo apagar todas as luzes e deixar a janela aberta. O vento entra devagar, trazendo o cheiro da rua molhada e o barulho distante dos carros. Fecho os olhos e deixo o silêncio me abraçar. Já não tenho pressa em esquecer. A lembrança não machuca. Ela me guia. Às vezes, sonho com o dia em que tudo começou. Mas no sonho, a cena é diferente. Não há câmera, não há culpa. Só eu, ajoelhada ao lado dele, dizendo: tá tudo bem, eu tô aqui. E pela primeira vez, isso é verdade. A vida me mostrou que algumas dores não vêm para castigar, mas para despertar. Elas arrancam o chão para ensinar a voar. E quando a gente entende isso, o medo perde o sentido. Hoje, eu olho pro espelho e reconheço uma mulher que aprendeu a viver com o que não pode mudar. E isso é liberdade, porque o passado não me prende mais. Ele me sustenta. Se tem algo que quero deixar para quem me escuta, é simples. Ouça o que te incomoda. Não fuja do sussurro que avisa, do arrepio que insiste, da intuição que não cala. O coração sabe antes dos olhos, e quem aprende a ouvir o coração nunca mais anda sozinha. O vídeo acabou, mas a história não. Ela continua em cada mãe que decide acreditar no próprio instinto, em cada pessoa que entende que amor também é coragem,
em cada silêncio que agora é quebrado. O mundo precisa de quem fala, mesmo tremendo, mesmo chorando, mesmo sem saber como começar. Se essa história te acompanhou até aqui, respira, fecha os olhos e lembra: o amor não é o oposto do medo, é o que sobrevive depois dele.